Oi, aqui é o Hugo do ProLeilões de novo, e hoje eu estou aqui para falar com você a respeito de uma coisa que eu tenho observado. Então, eu tenho observado que muita gente tem o objetivo de fazer uma boa arrematação em leilão e começa a trilhar o caminho certo, ou seja, começa a aprender, começa a se capacitar para poder entrar nesse negócio, mas acaba desistindo no meio. E não pelo fato dessas pessoas que eu observei não terem capacidade ou não serem boas o bastante, muito pelo contrário, são pessoas de potencial altíssimo, com uma extrema capacidade para poder realizar esse tipo de negócio, mas elas acabam desistindo pela forma como elas abordam o processo de fazer uma arrematação em si. Então, para elas, na cabeça delas, arrematar um imóvel em leilão por um preço abaixo do valor de mercado é um processo onde ou você arremata e tem sucesso, ou você não arremata e fracassa, sendo que a coisa não é bem assim. Então, o processo de fazer uma arrematação em leilão, ele é um processo macro e dentro desse processo existem várias etapas para serem cumpridas. Então, uma vez que você tem a noção exata, que você tem claro na sua cabeça quais são as etapas para se arrematar um imóvel em leilão e trabalha para atingir cada etapa uma após a outra, você com certeza vai conseguir fazer a sua arrematação. Enfim, esse objetivo final vai ser simplesmente uma questão de tempo para você. Então, uma coisa que exemplifica muito bem isso que eu estou falando é o Tour de France. Eu não sei se você conhece o Tour de France, mas o Tour de France é o maior evento de ciclismo do mundo. É um percurso que acontece na França, onde os competidores eles têm que percorrer 3.600 quilômetros em aproximadamente 3 semanas. 3.600 quilômetros varia também, cada ano varia um pouquinho o percurso, mas geralmente gira em torno dessa distância. Então, eles têm todo esse percurso para poder percorrer. Agora, imagina se o Tour de France fosse simplesmente uma prova que tivesse uma largada e aí todos os ciclistas começassem a pedalar 3.600 quilômetros durante 3 semanas seguidas até chegar ao final e ganhava quem chegasse primeiro. Com certeza a prova não ia ser muito competitiva, porque que ser humano no mundo consegue pedalar 3.600 quilômetros durante 3 semanas sem parar? Então, o que os organizadores da prova fizeram? Dividiram essa prova em várias etapas diárias. Então, cada competidor, ele sabe exatamente o que ele tem que cumprir naquele dia. Diferente de que se ele simplesmente tivesse um plano gigante de percorrer 3.600 quilômetros. Não. Naquele dia, ele sabe exatamente o percurso que ele tem que percorrer, ele sabe o objetivo que ele tem que atingir naquele exato momento, para aquela etapa. Isso faz com que ele possa se programar melhor, e isso faz com que ele enxergue o progresso que ele está tendo no meio da prova. E tudo isso torna a prova muito mais competitiva e faz dela um espetáculo tanto para quem está competindo quanto para quem está assistindo. E da mesma forma, você tem que encarar uma arrematação em leilão. Então, o processo de arrematar um imóvel em leilão, ele é um processo que tem várias etapas para serem cumpridas. Então, uma vez que você sabe quais são essas etapas e trabalha para cumprir cada etapa uma após a outra, você tem uma noção muito mais clara do progresso que você está tendo com relação a esse processo, e isso te dá um estímulo muito maior. Ou seja, pode ser que você vá em 3 leilões e ainda assim não arremate nenhum imóvel, mas isso não significa que você não progrediu no processo. Você pode ir em 3 leilões, não arrematar nenhum imóvel, mas uma vez que você sabe o que você está fazendo, você está vendo aonde você está progredindo. E você também pode ver aonde, de repente, você deveria ter melhorado para poder, no quarto leilão que você for, você ir ainda mais preparado para poder fazer a sua arrematação. E uma vez que você fizer isso, com certeza você vai se sentir muito mais estimulado, o processo vai se tornar muito mais divertido para você, você vai dar continuidade, como eu costumo falar, arrematar, para você ter sucesso, para você fazer uma arrematação bem sucedida em leilões, para você arrematar um imóvel por um valor abaixo do valor de mercado em leilão, esse objetivo final depende de um trabalho contínuo. E para você ter continuidade nesse trabalho, você tem que saber exatamente a etapa que você tem que cumprir naquele momento. E aí, uma vez que você sabe disso, você vai poder ver onde você está progredindo e, com isso, arrematar um imóvel por um preço bem abaixo do valor de mercado em leilão vai ser simplesmente uma questão de tempo para você. Beleza? Então, por hoje é isso aí. Me diz o que você achou desse post, coloca o seu comentário aí abaixo desse vídeo e até o próximo post. Um abraço!